Eu vou falar diz que um corpo se move entre os pontos 50 e menos 50 de uma trajetória em MHS e diz que ela demora 10 segundos para ir de uma ponta a outra. E ela tem os itens A, B, C e D e eu vou falar o A, B e o C. O A pede a amplitude, que é basicamente a distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto máximo do objeto. A B pede o período, que é o tempo que o objeto demora para fazer uma oscilação completa, que como a questão diz que demora 10 segundos para ir de uma ponta a outra, então o dobro disso que vai ser o período, que é 20. E a C pede a frequência, que é o número de movimentos de oscilações que um objeto faz em um determinado tempo. Colocando isso na fórmula, vai ficar F é igual a 1 sobre T, no caso T é o período, então 20, que vai dar 2 Hz. Eu vou falar. Bom, agora eu vou falar sobre os itens D e E da primeira questão. O item D pede a pulsação, e para fazer isso usaremos a fórmula ômega igual a 2πi sobre período, e assim acharemos o resultado π sobre 10 radianos por segundo. Agora o item E. O item E pede a equação horária. A equação horária é angulação igual a amplitude vezes o cosseno de φ0 mais ômega t. Porém, falta o φ. Vemos na questão que no instante inicial o móvel estava na posição de equilíbrio, e o instante inicial tem x igual a zero. Aí, o único jeito disso dar zero quando o tempo é zero é se o cosseno de φ for zero. E para ser zero, o ângulo φ0 teria que ser 90, porque o cosseno de 90 é zero. 90 graus é π sobre 2 radianos. Boa tarde, eu sou o aluno Cícero Figueiredo e eu vou explicar a segunda questão da lista de questões de física. O enunciado dela fala que um oscilador harmônico de 0,2 metros de amplitude tem uma velocidade de 4 metros por segundo quando passa pelo seu ponto de equilíbrio. A pergunta dele é sobre qual o período em segundos dessa oscilação. Então, por ele ter falado em velocidade no ponto de equilíbrio, você já pode afirmar que isso é a velocidade máxima do movimento, já que a velocidade máxima do movimento é quando ele passa pelo ponto de equilíbrio. Então ele tem aí que a velocidade máxima é 4 metros por segundo, e você pode substituir isso na equação da velocidade máxima, que diz que a velocidade máxima é igual a velocidade angular vezes a amplitude. Então, substituindo os valores que você já encontrou, você tem que 4 é igual a velocidade angular vezes 0,2. E resolvendo aí as contas, você descobre que a velocidade angular é igual a 20 radianos por segundo. Depois você pega esse 20 radianos por segundo e substitui na equação da velocidade angular, que diz que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Então, substituindo, você tem que 20 é igual a 2π sobre o período. Você passando 20 para o outro lado e o período para o outro lado, você tem que o período é igual a 2π sobre 20. Simplificando, você tem que o período é igual a π sobre 10 segundos, que é a resposta da questão. Agora eu vou fazer a questão 3, que é a de nível difícil, e a última questão. O enunciado fala: um bloco de 2 kg desenvolve um MHS, onde x é a posição medida em metros, a corrente elástica é K igual a 200 Nm por metro, e a amplitude A igual a 0,2 metros. Determine o valor do módulo da velocidade do bloco em metros por segundo, quando a elongação corresponder à metade do valor da amplitude. Primeiro a gente tem que achar quanto é essa elongação. Já que a metade do valor da amplitude, a amplitude é 0,2 metros, como a questão falou, a elongação x fica igual a 0,2 dividido por 2, sendo igual a 0,1. Agora, para achar a velocidade, pode usar a forma que v ao quadrado igual a ômega ao quadrado vezes, abre parênteses, amplitude ao quadrado menos x ao quadrado, fecha parênteses. Só que para essa forma a gente ainda não tem quanto é o ômega, a gente tem que achar ele. Para isso, primeiro pode calcular a força elástica, já que a questão deu qual é a constante elástica, e a força elástica é igual a menos K vezes X, e K é 200 Nm por metro, como a questão falou, o que fica aqui, a força elástica é menos 200 vezes 0,1, que é o X que a gente achou. Então a força elástica é igual a menos 20 newtons. Igualando isso à força resultante, que é massa vezes aceleração, fica aqui menos 20 newtons igual a massa, que é 2 kg, como a questão falou, vezes a aceleração. Então a aceleração fica como menos 10 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente pode achar o ômega usando a fórmula que a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Então fica aqui
Menos 10 igual a menos ômega ao quadrado vezes 0,1, o que dá aqui ômega ao quadrado igual a 100 e ômega é igual a 10. Agora é só substituir naquela forma. Fica v ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é o ômega, vezes, abre parênteses, 0,2 ao quadrado, que é a amplitude, menos 0,1 ao quadrado, que é a elongação. Fecha parênteses. Assim fica v ao quadrado igual a 100 vezes, abre parênteses, 0,04 menos 0,01, fecha parênteses, v ao quadrado igual a 3, e v, então fica como mais ou menos raiz de 3. Como a questão quer só o módulo, fica com que a resposta seja raiz de 3, que é a alternativa B.